Então vamos lá, né? Então a gente vai dar continuidade no Céu Azul, né? Que é a história do César Augusto Meleiro, que é um rapaz que era da nossa cidade, no Paraná, tá? E aí ele conta como é que foi o desencarne dele, porque ele teve câncer, ele era um jovem de 19 anos, ele teve câncer no joelho e se espalhou rapidamente pelo corpo e ele veio a desencarnar alguns meses depois, né? Então a história dele, desde a doença praticamente até algumas atividades, alguns anos depois, talvez uns 15 anos depois, né, do desencarne dele, tá? Então a gente na semana passada a gente falava a respeito do velório e do sepultamento dele, né? Do desencarne e como é que foi os primeiros instantes, né? Quando ele percebeu que já havia morrido e se viu na espiritualidade, como é que foi o acolhimento que ele teve, né? As sensações que ele teve, tudo, né? E agora o terceiro capítulo, né? Essa é a Célia Xavier de Camargo, minha mãe, né? E aí nós vamos para o capítulo 3 em convalescença, tá? Então vamos lá. Acordei num quarto de hospital alvo e limpo. Tudo era paz e silêncio. As cortinas da janela agitavam-se brandamente à brisa que soprava. Estranhei. Não me lembrava ter vindo para o hospital e notei que não se assemelhava a nenhum daqueles que eu conhecia. Teria eu piorado e necessitado de internação urgente? Porque veja bem, pessoal, há uma certa confusão mental, né? Há uma certa perturbação do espírito ao desencarnar, né? Então, a gente até acha que, comumente, a gente acha que a pessoa simplesmente dorme e fica dormindo, né? Tem uma crença muito forte de que a gente vai morrer e ficar dormindo após a morte, né? Até as pessoas se autossugestionam muito nesse sentido, né? De que nós vamos morrer e ficar dormindo, né? E muitos ficam mesmo. Muitos acabam ficando mesmo, induzidos pelo próprio pensamento, né? Pela sua própria crença, né? Mas alguém como César, que ele desencarnou numa condição melhor, você vê que ele estava lúcido durante o velório dele, né? Ele acompanhou o sepultamento. Depois ele se sentiu mais fraco, aí ele acabou sentindo sono e tal e adormeceu, né? E aí ele acorda no hospital. Imagina a gente acordando num lugar diferente, um lugar bonito, né? Tranquilo. Então a gente estranha. E ele não lembrava a princípio que ele tinha morrido, né? Então ele pensou, será que eu piorei e tiveram que me internar com urgência, né? Então ele estava meio perturbado, né? Eu estava até falando com a Tânia, antes de vir para cá, eu dei uma deitadinha, porque eu já acordei muito cedo, eu acordei era 3 e pouco da manhã. Aí eu tava com sono, assim, dei uma dormidinha, né? Quando eu acordei, eu não lembrava nem que dia que era, eu lembrava nem, né, o que tinha que fazer hoje, eu não lembrava nada, né? Você imagina a pessoa acordando assim, né? Fica totalmente fora de órbita, né? Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa ou acrescentar, o Diego tá ali com o microfone, tá? É só levantar a mão que ele leva para vocês aí, tá? Então ele estava nessa perturbação, né? Ele estava nessa confusão. A gente já viu que a maioria nem percebe que desencarnou, né? Né, Nausete? A maioria não percebe que desencarnou. A maioria dos espíritos. Você vê, é tão forte essa coisa do corpo, essa sensação de estar no corpo, que a gente morre e parece que nós estamos no corpo ainda. Porque para nós esse corpo, ele tem uma densidade. Mas o perispírito, que é o corpo do espírito, também tem densidade para o espírito, né? Então ele acha que ele está vivo na matéria ainda, ele não percebe que desencarnou, né? Tanto que ele está num quarto, a brisa soprando, a janela, que nem aqui assim, ó, né? Imagina, a gente está aqui, está olhando tudo normal assim, a gente não imagina que a gente
que a gente desencarnou, né? Já pensou? Nós estamos até desencarnados aqui, já pensou? Deus me livre, né? Fala, Inês. Falando nessa questão de desencarnar e ainda ter a sensação do corpo físico, Certo. como se explica pessoas que ainda estão encarnadas e de repente elas perdem uma perna e é Certo. preciso amputar e fica sentindo a sensação daquele órgão ainda ali. É tipo o órgão fantasma, né? Que eles falam, né? Não é isso? Não é aquele membro fantasma, né? Aquele membro fantasma. Então, para nós, a ciência vai explicar, porque né, se acostumou, teve aquele condicionamento durante muito tempo, né? Daquele membro, das sensações, e que isso fica, de alguma forma, impresso ainda no cérebro, né? Só que nós entendemos que a gente pode perder um membro, um acidente, por exemplo, mas o perispírito naquela região, ele pode estar intacto. Quando é que a gente lesiona mesmo a formação do perispírito, né, no nosso corpo espiritual? Quando é que a gente lesiona? É quando é por culpa nossa. Então, se eu for lá e mutilar uma parte do meu corpo, no perispírito vai estar mutilado também. No perispírito vai estar mutilado. Porque aquilo foi algo que eu fiz para mim mesmo. Né? Então aquilo tem uma repercussão imediata sobre o perispírito. Tá? E eu posso levar muito tempo para recuperar o meu perispírito. Né? Agora, quando é um acidente que eu não queria ter feito aquilo, que eu sofri um acidente qualquer, né? Então, aquele membro, ele pode estar perfeito ali, e a gente sentindo de alguma forma o campo energético, entendeu? Que seria representando ali aquele membro, né? Tá? Então, é interessante, né? Mas foi feito pesquisa, por exemplo, tem um pesquisador chamado Coronel Albert de Rochat, que era um coronel francês. Ele fez pesquisa com exteriorização da sensibilidade. Né? Então, pessoas em transe, né, médiums em transe, de repente não sentia mais na pele. Sentia a 5 centímetros da pele. Entendeu? Só para a gente entender que a sensibilidade, ela pode não ter a ver exatamente com o corpo físico. Quem sente é o espírito. E se nós estamos em transe e um pouco deslocados do corpo físico, a gente pode ter estudos, né, que demonstram, em certas situações específicas, que a gente pode sentir não mais na pele, mas sentir a certa distância do corpo. Né? Então, ele fez essas pesquisas, o Dr. César Lombroso também fez pesquisas assim. Tá? Então tem muita coisa interessante, né? Tá? Ok? Então é o perispírito, né, que continua, né? Aí continuando aqui. Contudo, reconhecia-me muito bem, sem dores ou desconfortos. Além disso, não estava tomando soro e não sentia necessidade do uso de oxigênio. Não havia sondas ou coisas do gênero. Quer dizer, ele falou, pô, será que eu fui internado? Né? Será que eu fui internado? Estou em algum hospital diferente que eu não conheço e tal? Mas eu não estou com soro, né? Eu não estou sentindo desconforto, porque ele estava com muitas dores, né? Eu não estou sentindo desconforto, então o que terá ocorrido? Né? Não estava com uso de oxigênio, porque ele estava com muita dificuldade para respirar. Né? O câncer envolveu o corpo todo e a parte respiratória também. Né? Não havia sondas ou coisas do gênero. Né? Fala, Marcelo. O que é mais importante é porque nessa condição que ele estava lá no plano espiritual, de certa forma ele estava sendo beneficiado pelo preparo que ele estava aceitando
antes do desencarne. Exatamente. Por isso que ele estava percebendo lá que não estava com oxigênio, que na condição terrena ele precisaria. Né? Quer dizer, de certa forma foi a misericórdia que o acolheu de uma forma tranquila, mas mesmo assim, como o Alexandre falou, por um momento ele achava que eu tive uma piora, fui para o hospital, mas não estou utilizando as mesmas coisas que estavam antes. Né? Sabe que ele não percebeu que tinha desencarnado ainda, Isso. né? A pessoa poderia até, mesmo que não fosse responsabilidade dela, ela poderia ainda se sentir doente e até sem um membro, né? Poderia sentir também. Depende do que também? Depende do apego maior ou menor ao corpo físico. Isso é um fator que também influencia. Às vezes pessoas muito apegadas ao corpo, que acreditam muito que são o corpo. Nós não somos o nosso corpo, nós estamos no corpo. Né? Mas se eu acredito muito que eu sou o corpo, eu me confundo muito com o corpo. Então, quando acontece algo mais importante com o corpo, eu acho que aconteceu comigo e que eu mantenho isso em qualquer lugar onde eu estiver. Quem já vai tendo essa preparação, esse conhecimento, a pessoa vai meio se distinguindo do corpo. Então ela pode até saber que o corpo está doente, mas que ela, enquanto espírito, está cada vez melhor. Porque ela tem trabalhado para estar cada vez melhor. Né? Assim a gente vai se distinguindo do corpo. Né? A gente vai lembrando que, em essência, nós somos espírito, nós não somos corpo. Né? A gente tem que sempre lembrar disso, né, Eudo? Porque a nossa essência é espiritual. Né? Uma pessoa que não anda, por exemplo, anda de cadeira de rodas, né? Mas ela tem esse conhecimento, ela pode ir cultivando a crença de que ao deixar o corpo, ela vai sair andando. Ela pode até ir se preparando e mentalizando isso, e cultivando essa realidade, e efetivamente, se ela for um longo período aí se preparando, ela pode desencarnar e logo em seguida já sair andando. Porque o corpo não ia mudar mais, o corpo não ia voltar a andar mais. Mas o espírito, o perispírito já foi se preparando para a morte, né? Para o desencarne. Tá? Isso até eu vejo assim que é uma das coisas mais consoladoras da doutrina espírita. Não é? A pessoa que é cega vai poder enxergar. A pessoa que é surda vai poder ouvir. A pessoa que é paralítica vai poder andar. Não é? Não é consolador isso? Né? Então, eu não conheço uma outra religião ou filosofia, ou o que seja, que nos dê tamanha perspectiva de melhoria, de mudança, né? Para uma situação mais saudável, independente da situação que a gente esteja aqui, né? A gente buscando essa saúde, a gente vai vivenciar, né? Essa saúde espiritual, né? Vamos um pouquinho mais. Nesse momento entrou uma enfermeira no quarto. Sorridente, aproximou-se do leito, dirigindo-me palavras de boas-vindas. Finalmente acordou. Como está passando, César? Aí ele continua, muito bem, mas diga-me, onde estou? Não se recorda? É natural. Você fez a grande viagem, está conosco agora, né? Aí é quando a gente recebe uma notícia boa, né? Porque nessa situação é uma notícia boa. Quer dizer, já passou aquela situação, o corpo doente já não está mais ali, né? Embora ele vai ter que se recuperar ainda, porque ele traz ainda reflexos no perispírito. A gente vai ver isso, que ele ainda traz reflexos, né? Por isso que ele está no hospital. Porque ele ainda está em convalescência. Até o título é esse, né? Em convalescência. Tá? Mas aqui é a dificuldade da memória, né? Dificuldade que a gente tem de se lembrar a princípio, né? Só então me lembrei. Sim, já deixado o corpo físico doente e até acompanhado o féretro. Bati com a mão na cabeça como costumava fazer. Como pude me esquecer, né? Então ele, poxa, né? Como é que eu fui esquecer, né? Então
é todo um ajustamento, né, ao plano espiritual, né? A memória, né, a sensibilidade, né? Porque a gente se acostumou vivendo uma vida inteira com o corpo, agora perde o corpo, está com o corpo espiritual, então é todo um ajustamento que a gente precisa, né? Ô, Alexandre, Oi. e interessante que mesmo ele que já tinha um certo conhecimento, né, sobre a questão Certo. espiritual, Aham. ainda assim teve esse esquecimento, né? Sim. Imagino eu então que para quem não tem preparo algum, esse impacto seja muito mais forte, né? Muito maior, muito maior. Tanto que é muito comum a amnésia pós-morte. É muito comum. Entendeu? Muito comum. Você imagina aquela situação que você tá correndo e você esbarrou em alguma coisa, você nem percebeu que você esbarrou e até cortou, mas você estava tão na adrenalina, correndo ou brincando, alguma coisa, você nem percebeu e você continua correndo, só depois que você vai notar. Acontece algo meio semelhante com essa questão espiritual, com o desencarne. Tem espíritos que é como se tivesse, esse esbarrão que eu estou falando, é como se tivesse sido o acidente que sofreu. É como se tivesse sido o tiro que levou, ou a queda que teve, né? E às vezes a pessoa nem percebeu o que aconteceu. E pode ser que ela fique um bom tempo assim, ainda sem lembrar do que aconteceu. E aí ela volta para casa, e aí tenta conversar com um, com o outro, aí ninguém responde. Aí a pessoa fala, mas o que está acontecendo aqui, né? Será que estou ficando louco? O que está acontecendo? Ninguém mais dá bola para mim, ninguém responde, né? Então a pessoa, ela não lembra do que aconteceu. Ela não tem consciência. É como se tivesse um certo trauma em que a pessoa não tem, ela tem uma amnésia a partir daquele trauma que houve, né? Então, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, é que a pessoa vai em contato com as energias do médium, em contato com as energias do grupo, é que ela vai tomar ciência, às vezes, do que ocorreu com ela, porque a energia do médium, os fluidos materiais do médium, o ectoplasma do médium, meio que ajuda ela numa vida fictícia, assim, meio que favorece até ela lembrar de algumas coisas. E até a gente estimula para que ela lembre, dependendo do caso, né? Quando a gente percebe a importância disso, a gente estimula para que ela se lembre. E aí ela entra em contato com a dor dela. Aí ela entra em contato com aquilo que ela esqueceu, com o trauma dela. Olha, já, mas por que vai fazer ela entrar em contato com a dor dela? Por que vai fazer ela entrar em contato com o trauma dela? Para que possa ser tratada, né? Quando é conveniente que ela tome consciência que ela já morreu, porque muitas vezes a gente atende sem falar para ela que ela morreu. Ela vem sem saber, a gente atende, alivia a dor, conversa com ela, fala, nós vamos encaminhar, você está no hospital, nós vamos encaminhar você para um médico, os enfermeiros estão aqui e tal. A gente medica, né? Aquela pessoa, ela sente o alívio, né? É encaminhado, faz uma prece junto com a gente, enxerga os médicos espirituais, os enfermeiros, vai para o tratamento e não sabe que desencarnou ainda. E às vezes vai levar um bom tempo até despertar assim, perceber que desencarnou. Quando é possível fazer isso, a gente não fala, a gente não mostra para a pessoa o que aconteceu. Agora, se a gente percebe que isso vai ser como que um remédio para a pessoa, aí a gente mostra, né? Porque ela precisa tomar ciência daquilo. Às vezes está querendo voltar para casa, ela não entende, ela está meio rebelde, meio... Às vezes é preciso usar um remédio um pouco mais drástico para ela perceber o que aconteceu, para ela constatar o que houve, né? Né, Marcelino? Marcelino ajuda a fazer os esclarecimentos com os irmãos, né? Quer falar alguma coisa? Isso. Só a nível de colocação, de certa forma já é uma misericórdia esses espíritos, às vezes, terem acesso a um tratamento desse, de ajuda, né?
Porque já seria como se fosse uma premiação, né, digamos assim, quando não ficaria lá nas zonas umbralinas, né, que é aquelas de sofrimento mais intenso. São aqueles que estão mais predispostos a receber ajuda, né? São aqueles que estão mais perto de receber, eles estão mais predispostos, né? Frequentemente já assistindo palestra aqui, já recebendo socorros aqui, de uma forma não tão direta, né? E às vezes alguns vão sendo levados para a reunião mediúnica. É uma minoria que se comunica, por exemplo, nas reuniões que a gente tem contato com eles. É a minoria. Porque, por exemplo, num salão como esse aqui, nós estamos no quê? Umas 30 pessoas, talvez? Né? Por aí, no máximo, não sei, né? Nós temos geralmente 4, 5 vezes mais espíritos sofredores do que encarnados. E numa reunião mediúnica, você tem lá umas 10 comunicações, umas 15, dependendo do dia, né? Então é bem menos os que se comunicam, né? Mas não precisa que todos sejam ajudados através da mediunidade. Só de estarem aqui, muitos já são beneficiados. Entendeu? Depende da condição de cada um, tá? Só de vocês virem aqui, como eu falei outro dia, só de vocês estarem presentes, vocês já estão doando energias que são utilizadas para o trabalho de enfermagem desses espíritos. E aí vocês saem melhor e eles também saem melhor. Todo mundo ganha, entendeu? Certo? No caso ali, por exemplo, das crianças, ó, Esses aí estão movimento desprendidos do corpo já. Esses aí estão toda para lá vez, de Bagdá, como a gente diria. toda vez que eles vêm, eles têm um sono que interessante. Até acordando, né? Fingir que não estão falando nada. Então, mas é uma graça, né? Mas são espíritos, né? Como é bom, né? Você poder crescer respirando essa atmosfera, né? Eu comecei no centro com esse tamanho, com essa idade aí, aproximadamente. Né? Mas é uma beleza, né? Já desde cedinho, né? Encontrar pessoas, conhecer pessoas, trocar energias, né? Com pessoas dentro da casa espírita é maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos continuar. Bem que eu estava estranhando este quarto de hospital de primeiro mundo, diferente de tudo o que estava acostumado até então. Por isso meus pais não estão aqui comigo, né? Porque eles estranhou que estava um serviço meio diferenciado, né? Pô, não tem nem plano de saúde, né? Às vezes os espíritos na reunião mediúnica, né, tadinho, às vezes falam assim, mas a gente fala, você está num hospital, meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho com que pagar. Não, meu irmão, não tem, aqui é gratuito, não tem que pagar nada, né? Mas é que a gente traz as concepções que a gente tinha na Terra, né? A gente continua sendo o mesmo, né? A mesma pessoa, né? A enfermeira sorriu ao ver a minha surpresa. Você receberá a visita de parentes que estão ansiosos por vê-lo, né? E por que os parentes não estão tudo ali para ver logo de imediato, né? Gente, a desencarnação é um processo muito delicado, assim como a reencarnação é muito delicada também. A desencarnação não é assim, você saiu do corpo, você já está preparado para tudo, para todas as emoções, para todas as informações, não é. É muito delicado, né? Então eles vão dando as coisas em doses homeopáticas para que a gente não sofra certos abalos, certas emoções prejudiciais, né? Então eles são muito cuidadosos nessa transição, tá? Agora, porém, precisa repousar. Está em tratamento e deve permanecer no leito por mais alguns dias. Avisarei o médico que você já acordou, né? Esse período de tratamento, ele pode ser de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, de alguns anos, né? Vai depender do tratamento que nós fizemos na Terra.
Se nós nos conduzimos na Terra como quem procede da vida espiritual e está caminhando para a vida espiritual, quando a gente vive na Terra, mas lembrando da nossa essência espiritual, o tempo de recuperação no plano espiritual é muito menor. Agora, quem vive muito apegado às paixões materiais, as energias da matéria com todas as forças, sente muito falta da matéria. E vive muitos fenômenos orgânicos da ausência da matéria. Entendeu? Até uma abstinência da matéria, a gente pode dizer. Entendeu? Tanto que tem espíritos que não conseguem nem se desligar da vida material. Não tem? Tem espíritos que ficam colados à vida material. Colados à casa, à família, às posses, ao corpo. Não quer largar, não quer deixar. Às vezes até sabe que morreu, às vezes não. Mas às vezes sabe que morreu, mas não aceita. E quer continuar agarrado, quer continuar usufruindo das energias da matéria. Quer continuar se alimentando dos fluidos materiais. Porque se sente fraco, entre aspas, se distanciando dos fluidos materiais. Porque se habituou muito à matéria, né? Então ficou meio que viciado na matéria. Né? Acho que a Inês quer falar. Fala, Inês. Marcelino, deixa eu ver esse seu microfone. Experimenta esse aqui. Eu acho... Ah, estava desligado? Experimenta falar. Experimenta falar. Alô? Alô, tudo bem? Quem está falando? Sim. Essa questão aí seria o caso de quando se diz, tal lugar é mal assombrado, que tem muita coisa, não é? E a gente escuta muito essas histórias de locais que Certo. muitas pessoas dão depoimentos, né? Dizendo que ali tem coisas estranhas. Seria esse caso? Não. Esse é o caso quando a pessoa está bem assombrado. Não está mal assombrado, ele está bem assombrado. Eu estou brincando, tá? Mas pode ser, né? Pode ser lugar onde tem espíritos muito apegados à matéria. Inconscientes a respeito da desencarnação, né, Napoleão? Inconscientes, muito apegados e ficam ali buscando os locais vazios, ou mesmo que não sejam vazios. Né? As nossas casas, se a gente não protege com a luz da oração, com a luz do evangelho, com a proteção moral que a gente imprime, com as barreiras morais que a gente imprime, a nossa casa fica um entra e sai de espíritos danado. Entendeu? Você fica sem proteção nenhuma. Não é? Não é assim? Não é? Então, a proteção vai sendo dada pelas pessoas que habitam o local, né? E aqueles espíritos que estão lá zanzando para lá e para cá, estão vagando, né? Apegados à matéria, buscando pessoas para vampirizar, para sugar as energias, né? Então eles vão procurar locais desprevenidos, locais desprotegidos, pessoas desprotegidas, né? Fala, Hilton. Sabe que está falhando isso aí? Engraçado, né? Parece que... Tem muitos espíritos que ele ainda desconhece, digamos assim, de algumas características que ele adquiriu quando desencarnou, digamos assim, é tão sutil que ele passa uma parede dessa, qualquer porta, na verdade não vai ser uma porta que vai segurar um espírito. Mas às vezes ele ainda está numa fase que ele não sabe que ele tem essa capacidade. Então é por isso que aconselho também que devemos tomar muito cuidado com o acesso de nossas casas, porque às vezes elas também, alguns adentram exatamente pela facilidade que eles encontram. Vão passando, tá ali aberto, eles, vou aqui, né? Vou entrar e vou ver o que é que eu faço aqui.
e de repente você está com um problema seríssimo, né? E ele nem sabia ainda da capacidade que ele tinha. Ele respeita lugar fechado, né? Protegido por cadeado, ele respeita. Respeita porque ele não sabe que ele pode entrar, porque ele não sabe nem que desencarnou, então ele respeita, né? Na obra do André Luiz, por exemplo, tem um momento lá, acho que é nos Mensageiros, que a gente está estudando de terça-feira, né? Eles falam, tem um momento que o instrutor do André Luiz fala assim, que nos aguaceiros, quando começa a chover muito e tal, eles sentem como se estivesse se molhando. Eles procuram abrigo como se a gente estivesse na chuva. Aí eles procuram os lugares, os bares, os lugares que estão abertos, as portas abertas, né? Os portões, eles procuram para se abrigar. Você vê que coisa, né? Interessante. Nem passa pela nossa cabeça, né? Como também esses capítulos já estudados, a gente tem a oportunidade de constatar o quanto é importante e verdadeiro a lei do retorno, né? A do merecimento. Certo. Do que você semeou, tu vai colher. Sim. Você vê que alguns espíritos, eles são agraciados, são abençoados com uma situação já tão favorável, né, no mundo dos espíritos. Enquanto outros, como a gente encontra nas reuniões mediúnicas, você vê o estado deplorável, né? lamentável em que eles se encontram. Exatamente. Né? Fruto das escolhas, das ações, sim, do estilo de praticaram. vida, né? Então é muito importante a gente já ver que realmente é verdadeiro. E devemos semear com cuidado, né? Com zelo, para que a gente possa, lá na frente, fazer uma colheita auspiciosa. E como vale a pena investir no conhecimento e na vivência superior, né? Como vale a pena essa preparação? Viver a vida se preparando, como quem sabe que um dia vai morrer e se preparar para isso, né? Vale muito a pena. Do que ser surpreendido pela morte, pego de surpresa, né? Totalmente despreparado e ter que improvisar recursos que a gente não consegue improvisar de uma hora para outra. A gente consegue. Não são fórmulas exteriores que vão resolver o nosso problema fundamental de renovação íntima, né? Não são fórmulas exteriores. Não são palavras específicas ou gestos específicos que vão mudar toda a nossa situação que a gente cultivou durante 80, 70, 50, 60 anos. E de imediato nós chegamos lá como somos aqui. Somos, exatamente. Né? Não tem essa história, digamos assim, eu aqui era de uma forma e lá já fiz essa pequena essa viagem e consegui uma transformação. A morte não é um banho milagroso, os espíritos sempre falam, né? A morte não é um banho milagroso que a gente passa num rio ou passa numa cachoeira e entra através da morte nesse banho milagroso, pronto, já viramos santo, né, Marcelino? Exatamente. Isso é uma beleza, né? Você chega... Por isso que é importante a mensagem da doutrina espírita, né? Porque se partirmos de nós, tivermos a vontade e a coragem, usarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos a nossa reforma íntima, que seria essa preparação, exatamente para evitar esse período de ignorância do pós-morte, não é isso? E já encontrar uma condição mais favorável, né? Porque não se trata só até de saber, né? Não se trata só de saber. Se trata de saber, que é muito importante, e viver como quem sabe. Né? Essas duas coisas. É saber, na medida do possível, mas também procurar viver como quem sabe. Né? Porque se a gente também só souber e não viver de forma, né, como aprendeu, não viver de uma forma correta, aí também o nosso sentimento vai continuar atrelado, preso, né, às paixões, preso aos apegos. Né? Aí também não resolve. E isso acontece muito, né, Alexandre? Nós sabemos e vivemos como se não soubéssemos. Exatamente. Não é raro, não. Acontece uma frequência muito grande. É aquela velha história, digamos assim, de você sempre esperar pela próxima encarnação, a tua próxima volta. Não, o cara me magoou muito e eu vou deixar para realmente fazer
uma grande história depois. Agora ele vai me pagar. É. Então nós sabemos do que acontece, como acontece, as consequências, Sim. né? Mas agimos como se não soubéssemos, porque É. não conseguimos controlar nossas emoções, É. né? Porque se controlássemos, evitaríamos muitas situações assim. E aí não adianta o rótulo. Adianta, mas eu tenho a carteirinha do centro. Mas eu contribuía lá no centro, eu contribuía, né, ou com a igreja, ou com o templo evangélico, eu era afiliado a aquele grupo, né? Mas não adianta. Não adianta porque não é esse tipo de coisa que... É lógico que a doação, o consentimento, a caridade, isso ajuda, né? A desprendermos, né? Abrir o bolso, abrir o coração, isso é lógico que faz parte, né? Mas o simples rótulo, a simples filiação, não é o que resolve a coisa, né? Se o problema fosse de rótulo, estaria muito fácil, né? Mas não é, entendeu? Né? É bom a gente estar aqui no centro, é bom a gente estudar esse material, é bom a gente refletir, mas para a gente superar a contradição que a maioria das pessoas vive. Para que a gente não viva essa contradição, a contradição de saber e não fazer. Né? Então a gente está aqui justamente para tentar diminuir a distância entre o saber e o fazer. Né? Certo? Vamos lá? Pensamentos de gratidão a Deus me acudiram à mente, juntamente com a lembrança de todos os que deixei na terra. Minha mãe, meu pai, meus irmãos e demais familiares. Então, lógico que dentro dos pensamentos que acodem, né, que vem em nós, é lógico que está a lembrança do que a gente viveu, os vínculos, né, das pessoas que faziam parte da nossa vida, né? Então ele começou a lembrar das pessoas que ele deixou. Uma onda de emoção me envolveu e lágrimas de saudade afloraram-me aos olhos. Como estariam eles com a minha partida? Né? Então nos imaginemos no lugar dele, né? A gente pensando, puxa, né? Como é que está o pessoal lá? Como é que eles lidaram com a minha ausência? Como é que foi? Né? Aí vamos ver o que aconteceu aqui. Lembrei-me de minha mãe, dos seus cuidados, do amor com que envolvia todos os seus gestos, durante os meses em que estive preso ao leito. Né? Aí continuando. Nesse instante, percebi que o mal-estar e as dores voltavam. Né? Sentindo dificuldades para respirar, procurei uma campainha para que pudesse pedir socorro. Olha que interessante, como é que funciona a mente, como é que funciona o perispírito. Né? Só o fato dele começar a lembrar da família, começar a lembrar do carinho da mãe, do amor com que ela cuidou dele, do período da doença, né? A emoção começou a tomar conta dele e as dores começaram a voltar. Alexandre, mas ele estava com um sentimento de carinho, saudade, lembrando do amor da mãe dele e tal. Mas mesmo assim, trouxe de volta toda aquela carga de sofrimento que ele tinha sentido. O que vocês acham sobre isso? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Porque, na verdade, aí seria aquela lembrança ainda carregada de apego. Por mais que ele tivesse preparado para a situação que ele estava vivendo. Quando você lembra de como sua mãe poderia estar, o que você passou, toda aquela angústia, aquela dificuldade, quer dizer, não deixa de você também estar expressando um pouco de apego, né? De lamento. E o pensamento, também isso mostra, o estudo mostra a gente o quanto é importante a qualidade do nosso pensamento. Porque quando você pensa, você plasma em algum lugar.
né? Você não Certo. pensa de forma perdida. Eu pensei, às vezes as pessoas pensam, muitas pessoas acham que pensou alguma coisa e perdeu-se aquele pensamento. Não perdeu-se, É. plasmou em algum lugar. Exatamente. E no caso dele, em espírito já, ele pensou, ele viveu de certa forma e atraiu, começou a viver tudo que ele passou. Então, o nosso pensamento também é muito importante para nos conduzir tanto no plano material como no plano espiritual. Ninguém negaria, ninguém, né, quereria negar o sentimento do amor dele, o afeto, o carinho, a saudade, tudo isso que são manifestações naturais do ser humano, né? O que se evidencia no caso dele, ainda o despreparo, de certo modo, né, uma falta de hábito, a falta da vivência, e aí ele está tendo essa vivência agora, de como é que funciona a nossa mente de uma forma muito assim, de uma forma muito intensa. Ele está tendo uma experiência para ele aprender a necessidade da disciplina mental. A necessidade da disciplina mental e emocional. Gente, isso aqui é extremamente importante para toda a nossa vida. Porque às vezes a gente se permite deixar o barco mental seguir nessa ou naquela direção, e às vezes a gente fica cultivando e se deixa levar, e o barco mental vai no caminho da tristeza, no caminho da saudade, mais uma coisa meio melancólica, que não faz bem, que fica induzindo a gente ao passado, né? Ou ao caminho da irritação, você não percebe, mas a tua mente vai caminhando para o campo da irritação. Quando você vê, aquilo já está envolvendo todo o sentimento já. Quando você se toca, você já está todo envolvido com aquela energia. Então não é só no plano espiritual, aqui também. Só que lá no plano espiritual, porque não se tem mais o corpo físico, o perispírito ele é muito mais sensível ao pensamento e ao sentimento. A gente vê em nosso lar, quando o André Luiz recebe a autorização para visitar a família, a Certo. esposa, Uhum. tem uma parte lá que ele chega e ela já tem casado, está no novo casamento, Sim. e ele desperta um sentimento É um não choque, apropriado né? ao momento É, e remete ele a uma situação, né, que não era tão boa. E ele Aí ele tem que reage, parar, reagir. concentra-se, você vê o quanto Né? o pensamento é importante. É essa importante. questão aí. Então, aprender a vigiar os pensamentos e podar aquilo que seja nocivo na nascente. Né? Até Jesus falou assim, vigiai as nascentes do coração, para que a amargura não vos contamine. Né? Vigiar as nascentes do coração, quer dizer, presta atenção onde você está se deixando levar, porque senão aquilo vai te contaminando. Né? Um espírito amigo, uma vez ele falou assim, falou, olha, quando você perceber que você escutou alguma coisa e você deixou que aquilo contaminasse o seu coração, evita deixar que aquilo contamine. Senão é dois trabalhos, é o trabalho de contaminar e descontaminar depois. Ele falava de uma maneira assim, meio brincando assim, mas é verdade. Então tem coisa que a gente ouve que a gente já tem que às vezes relevar logo de início, assim. Não deixar que aquilo aprofunde no nosso coração e depois a gente tem que fazer todo um trabalho de perdoar, né? Aquele trabalho de descontaminar as nascentes do coração, né? Então o César aqui é natural, o que ele está aprendendo, ele acabou de chegar no plano espiritual, ele está descobrindo a importância da mente. Porque aqui na Terra a gente não valoriza muito ainda, como a gente deveria, né? Aqui na Terra a gente é meio descuidado ainda. Mas a gente aprende. Só questão de tempo a gente vai, né? Aprendendo a usar. Não esquecer as duas palavrinhas mágicas, a vigilância e a disciplina. É importante, né? Oração, né? E essa disciplina mental é fundamental, né? É importantíssimo. Aí vamos continuar, né? Então ele entrou naquela crise, né? E pediu socorro, né?
como se atendendo ao meu chamado, entraram no quarto um médico e uma irmã de caridade, uma freira, né? Graças a Deus que o senhor chegou, doutor. Estou passando muito mal, né? Porque entrou um médico e essa irmã, né? E aí ele falou, graças a Deus, estou passando muito mal. Aí continuando, o médico examinou-me em silêncio, enquanto a freira postara-se ao lado do leito, aguardando. Ao terminar, com fisionomia afável e simpática, ele sorriu, né? Tudo com serenidade, tudo com tranquilidade, né? Vocês devem estar se perguntando, ué, mas aquela freira lá, né? Né, Inês? Aquela freira lá. No plano espiritual, tem muitos espíritos que eram apegados a este ou aquele culto, né? A esta ou aquela religião, que continuam no plano espiritual ainda com aquilo, com a vestimenta ou com os hábitos com que mais se identifica ainda. Embora já entendam que são espíritos imortais, entendam reencarnação, entende tudo, né? Como ajudar, mas se identificam ainda com aquela forma de se apresentar, né? De ser reconhecida pelas pessoas, tá? Então, aqui no caso, se eu não me engano, é a irmã Clara. Eu já assisti muitas comunicações da irmã Clara nas nossas reuniões mediúnicas, né? Ela estava sempre presente, nos ajudando. Às vezes até porque são espíritos ligados a nós, do passado. Então estão ligados, vinculados a certos grupos, pelo coração, pelo afeto, pelo sentimento, né? E mantém ainda as identificações que tinha do passado, né? O André Luiz também fala, né? Por exemplo, no Obreiros da Vida Eterna, ele fala do padre Hipólito, que fazia parte da equipe, né? Que o André Luiz estava participando, né? Tinha um padre lá que fazia parte dessa equipe, né? Certo? Então, aí o médico examinou, tal, né? E a freira ficou aguardando em silêncio, né? E aí eles estavam bem tranquilos aí, né? Meu nome é Renê. E esta é a irmã Clara. O que aconteceu, César? A enfermeira disse-me que seu estado era muito bom. É verdade, doutor. Estava me sentindo muito bem, até que comecei a lembrar tudo o que sofri. Tá vendo como é que é? E se a gente aqui começa a relacionar coisas que a gente sofreu, a gente começa a lembrar das fases difíceis, que a gente... Eu não vou nem falar muito para vocês não começarem a relembrar as coisas aqui, né? Já entenderam? O que acontece com a gente quando a gente começa a fazer isso? A gente traz tudo de volta. Fala no microfone. É assim mesmo. E é com essa técnica que os atores representam tão bem, né? Os seus papéis. Porque eles se concentram, eles entram no personagem, né? E aí vem toda a tona, né? Emoções, e que muitas vezes eles até procuram coisas que já vivenciaram para aflorar nele o sentimento. É verdade. Né? E é isso mesmo. Mas por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque é muito fácil a gente se deixar levar. E os espíritos amigos, eles não gostam muito dessa atitude. Aliás, eles não gostam nada dessa atitude em nós. Desse saudosismo, dessa coisa melancólica, dessa coisa, sabe? Eles falam assim, a pessoa como uma boa cultivadora do passado começou a lamentar e começou a reclamar. É assim que eles falam, né? Então a gente vê que eles gostam muito mais que a gente vive o presente com vistas ao futuro. Até porque o passado já foi, não adianta a gente ficar chorando a morte da bezerra, porque já foi. Entendeu? Já foi. E a gente ficando muito preso ao passado, a gente não tem muita energia para o presente. E a gente precisa estar bem enraizado no presente. Entendeu? Até o Jung,
O Jung, só terminar o raciocínio. O Jung, que foi um psicólogo, psiquiatra suíço, né? Ele falou assim, nós precisamos estar muito enraizados no presente, na família, no trabalho, né? Nas atividades do aqui e agora. Nós precisamos estar muito enraizados para não sermos tragados pelo inconsciente. Para não sermos tragados, puxados pelo passado, pelo inconsciente. Porque o inconsciente está tudo que a gente viveu. Então a gente tem uma certa tendência de mergulhar no inconsciente. Por isso que a gente tem que estar bem enraizado na vida ativa de fora, para que a gente não se permita assim uma introversão, né? Um saudosismo, um mergulho no passado, né? Falei nisso. E eu acho que é pegando por aí, que por isso que mesmo a gente passando por várias experiências através da reencarnação, a gente não lembra, né? Sim. Né? Da Sim. questão do passado. Exatamente. Porque a gente precisa estar focado no futuro. Isso, Né? isso. E outra presente coisa, e futuro. né? É, Outra coisa também, a questão do perdão. certo. A questão do perdão, muitas vezes se torna difícil perdoar por isso. Porque você ficou preso em um passado É. que aconteceu, não é? Uhum. Coisas boas também aconteceram, mas você focou naquela, Isso. não é? Aquele fato que lhe deixou angustiado, revoltado e com desejo de vingança. É. Então aí também é onde vai atrapalhar todo esse processo. Exatamente, evolutivo. perfeito. Você pega, por exemplo, os obsessores, que são aqueles espíritos que tentam nos prejudicar, que querem se vingar de nós, 100% deles estão fixados no passado. 100% deles estão fixados no que sofreram. E muitas vezes nós fomos a causa do sofrimento deles. Só que eles ficarem fixados no passado não vai ajudá-los. Por isso que nós, que muitas vezes fomos a causa do sofrimento deles, temos a oportunidade de ajudá-los a se desfixarem do passado. Que é o que a gente tenta fazer através de estudos assim, através de reuniões mediúnicas, né? Pode levar anos que a gente consiga que eles se desfixem do passado. E passem a observar as possibilidades atraentes do futuro, convidativas do presente e do futuro, acenando, né? Possibilidades luminosas. Porque no momento eles só enxergam a dor que sentiram, a perda que tiveram, o mal que sofreram. Entendeu? Então o que você falou tem tudo a ver. Por isso que aí já vem aquela outra palavrinha, a esperança, né? É, Amanhã poderá ser melhor do que hoje. é, E aquele ditado que diz, para frente é que se anda, né? é verdade, isso mesmo. A esperança é muito importante, né? Quase tudo, né? É que a gente está quase terminando, pessoal. Já vapt-vupt. Já vamos acabar aqui. E começou a sofrer tudo de novo, né? Continuou, interrompendo a palavra do César, né? O médico, né? Dr. René. E começou a sofrer tudo de novo. O poder do pensamento é imenso, meu amigo. Você não ignora isso. Aqui no além-túmulo, perceberá rapidamente que a necessidade do equilíbrio mental é uma realidade. Né? É que aqui na Terra a gente não se afeiçoa muito à disciplina. Né? Então, só que lá a gente acaba tendo que, né, de um jeito ou de outro, se disciplinar. Né? Como Mas aqui... disse, desculpa, Oi, pode falar. como disse o Augusto Cury, né, no livro, que a gente se preocupa em limpar tudo na nossa vida, a casa, o carro, Isso. o quarto, o banheiro, mas a mente, a nossa cabeça, a gente negligencia. A casa mental, né? Por isso que a Joana de Anjos fala tanto da meditação. A importância da meditação, o silenciar a mente, fazer uma limpeza, se desidentificar dos conteúdos psíquicos que nos atormentam, que nos afligem no dia a dia. E a gente gruda neles, as preocupações nos absorvem, né? Então, quando a gente procura silenciar, a gente vai se desgrudando dessas aflições e começa, se esvazia das aflições e se preenche de paz.
Essa é a ideia, né? A gente silencia do tumulto mental e se preenche de paz, né? Sente aquela energia fluindo, né? Tá? Aí continuando, né? É normal os recém-desencarnados sofrerem a influenciação tanto dos seus próprios pensamentos quanto das vibrações que lhes são desfechadas pelos encarnados, ainda inconformados com a morte física. Aí está um outro problema. Agora você imagina os dois problemas juntos. Você imagina a indisciplina mental do desencarnado. Você imagina a indisciplina mental dos encarnados que ficaram inconformados. Você imagina o problema que gera. Por isso que muitos se sentem fracos para se ausentarem da família, para deixarem a família e irem junto dos amigos espirituais, porque a família fica chamando, fulano, por que você partiu? Volta, a gente precisa de você, tal, e fica atraindo aquele espírito que ainda está fraco na vontade, na força mental, no entendimento, né? Na disciplina. Vocês entendem, pessoal? Né? É difícil assim a gente falar isso assim, para quem perdeu alguém, para quem está sofrendo, é difícil. Isso soa mal, né? A gente falar algo assim. Até às vezes a gente evita falar, né? Procura mais compreender a dor da pessoa e tal. Mas quando a pessoa tem algum entendimento ou a gente tem algum contato que a gente possa esclarecer a pessoa, às vezes pode ser útil a gente falar alguma coisa assim para ela. Porque se a pessoa ama aquele que partiu, ela quer que a pessoa que partiu esteja bem, não quer? Quando a gente ama de fato a pessoa que partiu, a gente não quer fazer alguma coisa que a gente saiba que está prejudicando a pessoa. A gente quer ajudá-la, né? Então, às vezes a gente consegue orientar a pessoa para que ela efetivamente ajude, né? Tem um livro do Leon Tolstói, através da Ivone Pereira, que se chama, muito bonito o livro, é Ressurreição e Vida. Tem, acho que é um capítulo que chama O Sonho de Rafaela, se eu não me engano. Que é uma história que o Leon Tolstói conta de uma menina que no plano espiritual estava sofrendo muito porque a mãe ficava chorando o tempo todo, de saudade dela, de inconformação, sabe? E aí foram buscar a mãe dela, vieram buscar a mãe dela para ter um encontro com a filha no plano espiritual. É muito tocante, assim, a menina conversando com ela, fala assim, mãe, quando a mãe encontra a menina, ela vê a menina toda molhadinha, como se tivesse assim, tomado uma chuva, assim, toda molhada. Aí a mãe fala, minha filha, o que aconteceu com você? Que você está desse jeito, toda molhada? Fala, mãe, são as tuas lágrimas. Que eu sinto como se estivessem caindo sobre mim. Olha que coisa, né? Aí a mãe percebeu a coisa e mudou de atitude mental. Ela voltou para o corpo, né? Porque era um sonho, né? Era um desprendimento. Mas ela voltou para o corpo com uma atitude diferente, né? Mas é importante, né, o conhecimento espírita para dar essa visão, né, para as pessoas. Imprescindível, César, evitar tudo que possa causar-lhe mal. Nada de lembranças tristes e dolorosas. Pense apenas que está iniciando uma nova vida, em condições bastante favoráveis e que tudo já passou, você venceu, né? É difícil para a gente, mas é o melhor remédio. É durante um tempo procurar esquecer da vida material. Faz com que a gente mais rapidamente se recupere no plano espiritual. Porque a tendência nossa, ai meu Deus, o que aconteceu com o pessoal, como é que eles estão, tal. A gente quer notícia, que nem alguém que foi viajar e a gente fica esperando a ligação e a gente quer conversar, né? Mas há que se respeitar o tempo, há que se respeitar o perispírito, né? O reajustamento, né? Então, não é fácil, né? Você pega meu pai tinha muito conhecimento, né? Trabalhava intensamente com reunião mediúnica.
Mas está no plano espiritual e certamente está sendo filtrado muita informação para ele. Certamente estão filtrando muito para que ele possa se recuperar. Porque se ficar trazendo, falar, olha, aconteceu tal coisa lá com fulano de tal. Aconteceu tal coisa com a tua filha ou com a Alexandra lá. O que acontece com o pai e com a mãe? Que fica sabendo que, né? Que aconteceu uma coisa lá que... A pessoa começa a sofrer e começa a querer ajudar. Só que no momento não dá para ajudar. Né? A pessoa tem que se ajudar, não é? Então tudo tem a sua hora, né? Um tanto envergonhado, concordei com ele. Reconhecia que tudo o que me dizia era verdade. Vamos fazer-lhe uma transfusão de energias, de que está carecendo, né? Aplicar um passe, né? A irmã de caridade acercou-se mais e, colocando as mãos sobre minha cabeça, iniciou a operação durante alguns minutos. Mantivemos-nos em silêncio e senti que, à medida que a entidade alongava as mãos sobre o meu corpo, né? Fazendo um passe de longo circuito, né? Branda sensação de bem-estar me envolvia. Né? Vê que tanto lá quanto aqui o passe pode ser muito útil. A gente aprender a aplicar passe aqui nos facilita para que lá a gente também possa ser um trabalhador do passe. Né? Então aqui já é um exercício de algumas tarefas que lá a gente pode continuar. Antes de mergulhar novamente num sono profundo, ouvi o médico dizer à freira: ele está bem agora. Irmã Clara, assim que ele acordar, me avise. Sim, deixemo-lo descansar. O sono, nesse estágio, é o medicamento mais eficaz. Né? Quer dizer, o melhor para ele seria dormir, para se refazer. Né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Aqui a gente está... Vamos mais um pouquinho só? Só mais um minutinho? Aqui a gente termina o capítulo, né? Aí a gente já encerra aqui, tá? Então vamos lá. Tá. Então lá, quando despertei de novo, lembrei imediatamente o que acontecera. Abri os olhos, sonolento, e dei com um belo vaso de flores à minha cabeceira. O perfume era delicioso e diferente. Olhei em torno e vi minha avó Maria, que sentada em uma cadeira, entretinha-se em ler um livro. Né? Quer dizer, tinha a vozinha dela. Para dar uma força, né, Inês? Para dar uma força. Aguardava o seu despertar, meu filho. Como está se sentindo? Estamos muito felizes com a sua chegada. Seja bem-vindo. Conversamos mais um pouco e logo ela se despediu, beijando minha testa. Deve ser interessante, né? Você vê alguém, às vezes que você conviveu na infância, ou às vezes você nem chegou a conviver, dependendo do caso, né? Você vai conhecer a pessoa lá no plano espiritual, né? Aqui eu não sei se ele conhecia ou não. Assim, se tinha convivido ou não, né? Não posso me demorar. Você está em convalescência e não deve se cansar. Depois teremos todo o tempo que quisermos para conversar. Agradeci sua visita e também as atenções que me dispensaram enquanto estive doente. Porque ela foi um dos espíritos que ajudou ele durante o período de doença, né? O médico entrou sereno, acompanhado da enfermeira. Como está passando? Está com ótima aparência. Muito bem, Dr. René. Ótimo, deixe-me examiná-lo. Por que examiná-lo? Porque a perna que estava inchada, que estava dolorida, o corpo que, né, a doença tinha tomado, estava ainda com reflexos do período da doença. Tanto que bastou um pouquinho para ele passar mal, né? Então você vê que o perispírito, gente, o perispírito é composto de órgãos, é composto de tecidos, de células. Ele é a matriz do corpo físico. Ele é a matriz do corpo físico. O corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Só para vocês entenderem. Então, os órgãos estão lá, as células estão lá. Ele está recuperando o corpo dele, né? Só que lá é mais rápido do que aqui, né?
Em silêncio procedeu ao exame. Retirou o lençol, observando cuidadosamente a perna enferma, examinou os pulmões e todo o corpo. Em seguida sorriu satisfeito. Está se recuperando muito bem. Precisa se alimentar e ficar bom logo, porque está cheio de gente que quer vê-lo. Quer dizer, a fila está grande lá de visitas, né? E o se alimentar, né? No plano espiritual, se nós temos um organismo, se temos células, órgãos, também temos uma alimentação. Principalmente para aqueles recém-chegados do plano material, que ainda estão em transição, né? Vamos dizer assim. É verdade, doutor? Posso receber visitas? Naturalmente, voltarei amanhã. Continue assim que está muito bom. Agradeci e eles deixaram o aposento. Logo depois, a enfermeira Daisy voltou, trazendo um prato de caldo reconfortante e um copo de suco. Esse caldo reconfortante todo mundo adora. Todo mundo adora, né? Caldinho reconfortante. Quem gosta de sopinha vai se dar bem no plano espiritual. Quem gosta de sopa aí, levanta a mão. Eu gosto. Então vocês estão tranquilos. Quem gostar de uma feijoada já vai ter um pouco mais de dificuldade. Né? Então, um caldo reconfortante e um copo de suco, né? Tem gente que pensa assim, eu não vou querer só um caldo reconfortante, não. Sentei-me no leito, recostado em travesseiros, e aspirei o aroma que vinha do prato. Parece muito bom. Estou realmente com fome. O caldo era parecido com os que tomava quando encarnado, porém era mais leve, de substância diferente e desconhecida. Muito gostoso. Geralmente os espíritos falam que é muito bom mesmo, tá, pessoal? Não é fazer propaganda, não, mas eles falam que é bom. Ela sorriu, compreensiva, e respondeu. Peraí. Acho que eu cortei um pedacinho. Porque ele tomou o suco, né? Ele tomou o suco e aí ele achou muito gostoso e perguntou do que era, né? Aí ela sorriu, compreensiva, e respondeu: você não conhece a fruta de qual era o suco lá, né? Experimente e vai gostar. Tem substâncias nutrientes de que está necessitado e é excelente alimentação, né? Geralmente as crianças gostam bastante do suco também. Nas comunicações ela sempre falava do suco, tinha um suco gostoso no plano espiritual, né? Realmente era uma delícia e sem paralelo na Terra. Quando terminei a refeição ligeira, estava satisfeito e reabastecido. Sentia-me bem disposto e com vontade de ler alguma coisa. Que nem vocês, assim, adora ler. A enfermeira, enquanto encarnada, afeiçoei-me à leitura espírita e gostaria de ler alguma coisa. Excelente, César. A leitura fará com que se recupere ainda mais rápido. Você vê a importância da leitura, né? Uma vez o Chico Xavier estava com uma gripe que não passava, e não passava, e não passava, né? E estava tendo dificuldade porque não estava conseguindo nem fazer a psicografia. E o Emmanuel queria trabalhar, queria, né? Os livros lá que estavam esperando, né? Aí eu falei: Chico, vamos trabalhar? Eu falei: mano, eu tô doente, você não tá vendo que eu tô doente? Tô gripado e tal, né? Ele falou assim: pelo menos lê, né, o infeliz? Ele falou para o Chico. Pelo menos leia, né? Porque vai ajudar. Quando a gente pega um livro, você está deitado, doente, mas você pega um livrinho, você vai se iluminando com a energia da leitura. Os espíritos aproveitam para aplicar um passe, porque a gente está mais receptivo, né? Então, pelo menos ler, que você vai se recuperar mais rápido, né? Na gaveta da sua mesinha de cabeceira há alguns livros. Se quiser alguma obra diferente, é só me avisar. Agradeci, escolhi um livro de mensagens e engolfei-me na leitura, né? Algum tempo depois, a irmã Clara entrou no quarto e anunciou com sua voz meiga e suave: há 2 visitas para você. Satisfeito, sentei-me no leito e aguardei ansioso. Aqui terminou